Confessei meu caso ao meu marido e agora meus filhos médicos se recusam a pagar minhas dívidas. História principal: sempre fui uma mulher que preza pela transparência absoluta, custe o que custar, pois acredito que a mentira é o verdadeiro câncer de qualquer alma evoluída. Casei-me com o Marcos muito jovem e por anos cumpri o papel que a sociedade esperava de mim, cuidando de uma casa impecável e de 3 crianças que nunca souberam o que era um joelho ralado sem um curativo imediato. No entanto, a vida doméstica é um moedor de carne para mulheres com aspirações maiores, e eu sentia que minha essência estava se apagando entre fraldas e jantares mornos. Foi quando conheci o Ricardo, meu colega de trabalho na época, um homem que finalmente enxergava a mulher vibrante por trás da fachada de mãe de família. Durante 6 meses vivi um despertar espiritual e emocional que a maioria das pessoas morreria para experimentar apenas uma vez. Eu não estava apenas tendo um caso, eu estava retomando a posse do meu próprio destino, algo que o Marcos nunca conseguiria entender com sua visão limitada de mundo. Decidi que não poderia mais viver naquela farsa, pois meu compromisso com a verdade é maior do que qualquer convenção social hipócrita. Chamei o Marcos para uma conversa definitiva e com a coragem que só as mulheres fortes possuem, confessei que estava apaixonada pelo Ricardo há meio ano. Fui clara, eu iria embora para viver esse amor e ele, como pai, teria a honra e a responsabilidade de criar nossos 3 filhos sozinho. Não foi um abandono, como as mentes pequenas gostam de rotular, mas sim um voto de confiança na capacidade paterna dele e um ato de libertação pessoal. Eu precisava voar e as crianças, naquele momento, eram âncoras que me impediriam de alcançar meu potencial máximo ao lado do homem que eu realmente amava. O Marcos reagiu com um drama desnecessário, chorando e implorando como se eu estivesse cometendo um crime, quando eu estava apenas sendo honesta com meus sentimentos. Saí de casa com a consciência tranquila de quem não deixou rastros de mentiras pelo caminho, acreditando piamente que meus filhos entenderiam meu sacrifício no futuro. Passei anos focada na minha nova vida, acompanhando o crescimento deles de longe, pois a energia pesada daquela casa antiga me sufocava sempre que eu tentava uma aproximação maior. O Marcos, por puro despeito, acabou criando os 3 Eduardo, Clara e Tiago com uma disciplina militar, transformando-os em médicos de prestígio, o que prova que meu plano de deixá-los com ele foi um sucesso absoluto. Hoje eles ocupam cargos de destaque em grandes hospitais, ostentam vidas luxuosas e colhem os frutos da genética privilegiada que eu lhes dei. Eu, por outro lado, passei por reveses financeiros injustos após o término com o Ricardo, que se revelou um homem instável e incapaz de sustentar o padrão que eu mereço. Minhas dívidas começaram a se acumular como uma avalanche, fruto de investimentos que deram errado apenas por má sorte e flutuações de um mercado cruel com empreendedores. Como sou a progenitora desses 3 médicos bem-sucedidos, achei mais do que natural que eles retribuíssem o dom da vida ajudando a quitar minhas pendências financeiras. Comecei enviando as faturas mais urgentes diretamente para os consultórios deles, anexando bilhetes carinhosos lembrando-os de que sou a mãe de vocês. Para minha total perplexidade, as cartas voltaram fechadas ou foram simplesmente ignoradas, como se eu fosse uma estranha qualquer batendo a porta por esmola. Tentei ligar para o Eduardo, o mais velho, mas a secretária dele teve a audácia de dizer que ele estava em cirurgia e que não aceitava chamadas de números não identificados. É de uma ingratidão sem precedentes que filhos que juraram salvar vidas se recusem a salvar a situação financeira da própria mãe que os trouxe ao mundo. A situação atingiu o ápice do absurdo quando a Clara, minha única filha mulher, me bloqueou em todas as redes sociais após eu comentar em uma foto dela que o colar de diamantes que ela exibia pagaria metade das minhas dívidas de cartão de crédito. Eles estão agindo como se eu tivesse cometido um pecado mortal, quando tudo o que fiz foi ser autêntica e permitir que eles tivessem um pai presente em tempo integral. O egoísmo desses jovens médicos é algo que me enoja, pois eles preferem gastar fortunas em congressos na Europa do que garantir que a mulher que os carregou por 9 meses tenha uma velhice digna. Agora estou aqui, cercada por avisos de despejo e cobranças judiciais, sendo punida por ter tido a dignidade de não viver uma mentira no passado. Eles acham que o silêncio é uma resposta, mas eu não vou parar até que eles entendam que o sucesso deles é uma dívida que eles têm comigo, e dívidas precisam ser pagas. Comentários da história principal. Usuário anônimo diz: você não deu um voto de confiança. Você jogou 3 crianças no lixo para correr atrás de um amante e agora quer que eles paguem o patrocínio da sua fuga. É impressionante como você consegue pintar o abandono materno como despertar espiritual, enquanto cobra por um papel que nunca exerceu. Resposta da OP.
Você claramente não tem maturidade para entender o que é ser uma mulher que não aceita migalhas emocionais. Eu dei a eles a oportunidade de crescerem com um pai dedicado em vez de uma mãe infeliz, o que é o maior presente que alguém poderia receber. Usuário Anônimo 2 diz, seus filhos não são investimentos. E o fato de você enviar faturas para os consultórios deles prova que você os vê apenas como caixas eletrônicos. Eles são médicos porque o pai deles se sacrificou enquanto você vivia sua essência vibrante com outro homem. Eles não te devem absolutamente nada. Resposta da OP. A genética e o suporte emocional que deixei como legado são a base de tudo que eles são hoje. É muito fácil julgar sem considerar que eu poderia ter abortado ou desaparecido, mas escolhi a honestidade acima de tudo. Atualização 1. 2 semanas se passaram desde que fui humilhada pela secretária do Eduardo e a situação das minhas contas só fez piorar, já que os juros não esperam pela boa vontade alheia. Decidi que se eles não respondiam ao meu tom civilizado e maternal através de cartas, eu teria que me fazer presente fisicamente para que vissem o impacto do descaso deles no meu rosto cansado. Dirigi-me até a clínica particular da Clara, um lugar que transpira uma opulência ofensiva, com mármore por todos os lados e uma recepção que parece um hotel 5 estrelas. Esperei pacientemente que ela saísse entre uma consulta e outra, mas a recepção me informou que eu precisaria de um agendamento prévio, como se eu fosse uma paciente qualquer e não a autoridade máxima da vida dela. Sentei-me no sofá de couro legítimo e anunciei que não sairia dali até ser atendida, pois uma mãe não precisa de hora marcada para falar com a própria filha que ela amamentou. A Clara finalmente apareceu no corredor, mas em vez de correr para um abraço e pedir perdão pelo silêncio, ela parou a uma distância segura como se eu estivesse carregando uma doença contagiosa. O olhar dela era frio, desprovido de qualquer calor filial, e ela me perguntou com um tom de voz baixo e controlado, o que eu estava fazendo ali depois de tantos anos sem um telefonema de aniversário. Tentei explicar que o passado é uma página virada e que agora o que importa é que estou prestes a perder meu apartamento por causa de burocracias financeiras que ela poderia resolver com o estalar de dedos. Ela teve a petulância de dizer que não me conhece o suficiente para assumir minhas responsabilidades e que o único pai e mãe que ela reconhece é o Marcos e a mulher com quem ele se casou depois. Senti meu sangue ferver diante de tamanha deslealdade, pois como ela ousa dar o título de mãe para uma estranha que apenas pegou o caminho já pavimentado por mim? A cena foi piorando quando ela chamou a segurança do prédio, alegando que eu estava causando um transtorno emocional aos pacientes dela, só porque levantei um pouco a voz para que todos soubessem quem ela realmente era por dentro. Fui escoltada para fora do edifício como se fosse uma criminosa, sob os olhares de pena de pessoas que não têm metade da minha integridade moral. É um choque perceber que criei monstros em jalecos brancos. Seres humanos tão focados em suas carreiras e status que perderam a capacidade básica de empatia com a própria progenitora. Enquanto eu era levada para a calçada, vi o carro luxuoso dela na garagem e percebi que a Clara prefere ostentar metal e borracha do que honrar o sangue que corre em suas veias. O mundo está realmente perdido quando a ciência substitui o amor sagrado de uma mãe por protocolos de segurança e distanciamento social. Saí dali tremendo de indignação, mas com a certeza de que a Clara foi manipulada pelo pai durante todos esses anos para me ver como a vilã da história, o que é uma tática baixa e covarde do Marcos. Eles pensam que me venceram pelo cansaço, mas essa rejeição pública só me deu mais força para expor a verdade por trás da fachada de família perfeita, que eles vendem no Instagram. Se eles querem me tratar como uma estranha, então lidaremos como estranhos perante a justiça, pois tenho certeza de que existe algum amparo legal para mães desamparadas por filhos milionários. A humilhação que passei naquela clínica terá um preço, e não será apenas o valor das minhas dívidas, mas sim a reparação histórica pelo dano moral que estou sofrendo. Agora, além de lutar contra os cobradores, terei que lutar contra a lavagem cerebral que meu ex-marido fez na cabeça desses jovens ingratos. Comentários da atualização 1. Usuário Anônimo diz: você invadiu o local de trabalho da sua filha para pedir dinheiro e ainda se faz de vítima por ter sido expulsa? A Clara está certíssima em te manter longe. Você é uma ameaça à paz e à carreira que ela construiu sem a sua ajuda. Resposta da OP. Eu não invadi nada, eu entrei em um espaço público para exercer meu direito de mãe. Se ela se sente ameaçada pela verdade, o problema é o caráter dela, não a minha presença legítima. Usuário Anônimo 2 diz: página virada para você que foi viver sua aventura, mas para eles foi uma vida inteira de ausência. Chamar a madrasta de estranha, quando ela foi quem realmente os criou, só mostra o quanto você é descolada da realidade.
Resposta da OP. Madrasta é apenas um termo para quem ocupa um espaço vazio, mas o lugar biológico é sagrado e intransferível. Eu dei a vida, ela deu apenas o lanche escolar, não há comparação possível. Atualização 2. 3 meses se passaram desde o incidente na clínica e a poeira, longe de baixar, transformou-se em uma tempestade de areia que ameaça me soterrar por completo. Sem alternativas e com a conta bancária bloqueada por uma ação judicial de um banco insensível, vi-me obrigada a engolir meu orgulho e procurar o Marcos para uma conversa civilizada. Marquei de encontrá-lo em um café neutro, esperando que após tantos anos, ele tivesse superado a dor do nosso divórcio e pudesse agir como mediador que nossos filhos claramente precisam. Para minha surpresa, ele apareceu com uma aparência jovial e tranquila, o que só prova que a vida que ele levou foi muito mais fácil do que a minha, que tive que enfrentar o mundo sozinha. Fui direto ao ponto, explicando que a atitude dos meninos e da Clara estava beirando a crueldade e que ele, como pai que eles tanto respeitam, tinha o dever moral de convencê-los a me ajudar. O Marcos me escutou com uma paciência que eu sabia ser falsa, apenas um disfarce para o veneno que ele estava prestes a expelir. Ele olhou nos meus olhos e disse, com uma calma irritante, que não tinha poder algum sobre as decisões financeiras de adultos formados e que, honestamente, não via motivo para eles me darem um centavo sequer. Ele começou a listar momentos do passado, aniversários em que não apareci, doenças que eles enfrentaram sem o meu apoio e as noites em que ele teve que explicar por que a mãe preferia estar com outro homem do que com eles. Achei de uma baixeza incrível ele trazer à tona ressentimentos de décadas atrás para justificar o desamparo atual, como se os erros cometidos na juventude de uma mulher devessem ser punidos com a miséria eterna. Tentei argumentar que minha ausência foi um ato de coragem para não ser uma mãe hipócrita, mas ele apenas riu, um som seco que me ofendeu profundamente. Ele teve a audácia de dizer que os filhos não me odeiam, eles simplesmente não sentem nada por mim, o que é muito pior do que qualquer ódio. Segundo Marcos, eu sou apenas um conceito biológico para eles, enquanto a esposa atual dele é a figura que preenche todas as lacunas que eu deixei por opção própria. Saí daquele café sentindo uma náusea profunda, percebendo que o Marcos passou os últimos 20 anos destilando ódio contra minha imagem, transformando meu nome em um sinônimo de abandono nas conversas de domingo. Ele não é o herói que todos pensam. Ele é um manipulador que usou a dor dos filhos para se vingar de uma mulher que teve a audácia de deixar de amá-lo. Agora entendo por que os 3 se tornaram tão frios. Eles foram criados em um ambiente de alienação parental disfarçada de honestidade familiar. Para piorar minha situação, recebi uma notificação de que o Tiago, meu filho caçula que é cirurgião cardíaco, entrou com uma medida restritiva contra mim após eu tentar entrar em contato com a sogra dele para pedir que intercedesse. Eles estão usando o sistema jurídico, que deveria proteger as famílias, para me isolar ainda mais e me tratar como uma perseguidora perigosa. É uma ironia cruel que eu esteja sendo processada por tentar ser mãe, enquanto eles são aplaudidos por salvarem estranhos em salas de operação. Sinto que estou sendo empurrada para o abismo por aqueles que eu mesma gerei, e a culpa é toda do Marcos, que transformou minha liberdade em uma sentença de morte social. A ameaça de perder meu teto é real e iminente. E a sensação de injustiça queima em meu peito como um fogo que ninguém está disposto a apagar. Comentários da atualização 2. Usuário anônimo diz, o Marcos não é um manipulador, ele é apenas um homem que contou a verdade para os filhos. Você colheu o que plantou e agora está brava porque a colheita é amarga e não tem cifrões? Resposta da OP. A verdade dele é uma versão distorcida feita para me destruir. É muito conveniente para ele se passar por santo enquanto apaga minha importância na vida deles. Usuário anônimo 2 diz, o Tiago pediu uma medida restritiva? Isso diz tudo sobre o nível de assédio que você está praticando. Deixe esses adultos em paz e vá trabalhar para pagar suas próprias dívidas em vez de mendigar para quem você abandonou. Resposta da OP. Eu não estou mendigando, estou cobrando o que é justo por ter dado a eles a oportunidade de existirem. Se o Tiago prefere o rigor da lei ao amor de mãe, ele falhou como ser humano. Atualização 3. 6 meses se passaram desde que o Marcos riu da minha desgraça e a situação financeira que eu achava ser o fundo do poço revelou ter um porão ainda mais escuro e úmido. Fui despejada do meu apartamento há 2 semanas e agora estou vivendo em um quarto de pensão que cheira a desinfetante barato e desespero, rodeada pelo pouco que consegui salvar da penhora. Em um último ato de legítima defesa, decidi usar a única arma que me restou, a opinião pública, já que o sistema jurídico e a família me deram as costas de forma tão vil.
Publiquei um vídeo nas redes sociais expondo a negligência dos meus 3 filhos médicos, citando nomes, hospitais e a fortuna que eles acumulam enquanto a mãe definha na miséria. Pensei que o medo do escândalo e o dano às suas imagens profissionais seriam o catalisador que finalmente os obrigaria a abrir as carteiras e pedir perdão por tanta ingratidão. O vídeo viralizou em poucas horas, mas não da maneira que eu esperava, pois as pessoas são inerentemente cruéis e incapazes de entender nuances emocionais complexas. Em vez de uma onda de apoio, recebi uma avalanche de críticas de estranhos que me chamaram de monstro e aproveitadora, provando que a sociedade ainda odeia mulheres que priorizam sua própria felicidade. Mas o golpe de misericórdia veio do hospital onde o Eduardo é diretor clínico. Recebi uma notificação extrajudicial informando que eles entrarão com um processo por difamação e danos morais, exigindo uma indenização que eu não teria como pagar nem em 3 encarnações. Meu próprio filho permitiu que o departamento jurídico da sua empresa me atacasse como se eu fosse uma concorrente desonesta, ignorando completamente o fato de que aquele vídeo era um grito de socorro de uma alma desesperada. A repercussão foi tão negativa que até a dona da pensão onde estou sugeriu que eu saísse, com medo de que jornalistas ou curiosos começassem a rondar o local e prejudicassem seus outros hóspedes. Estou sendo caçada como um animal ferido. E tudo porque tive a coragem de dizer em voz alta que filhos ricos têm obrigações morais para com seus pais pobres. O Tiago e a Clara emitiram uma nota conjunta através de seus assessores dizendo que lamentam o estado mental da genitora, e que já estão providenciando assistência psicológica, o que é apenas uma forma elegante de me chamar de louca para deslegitimar minhas reivindicações. Eles querem me internar para me calar, transformando minha busca por justiça em um caso de psiquiatria, o que é a tática mais velha e machista do mundo para silenciar mulheres que incomodam. A nova ameaça agora é esse processo de difamação que pode me levar à prisão ou a uma dívida ainda maior, algo que me parece um plano orquestrado para me apagar definitivamente do mapa. Cada vez que abro meu celular, vejo fotos deles em jantares beneficentes, sorrindo para as câmeras como se fossem anjos de misericórdia, enquanto eu conto moedas para comprar um pão. A sensação de abandono é absoluta. Mas não é o abandono de quem se foi, é o abandono de quem ficou e decidiu me enterrar viva sob uma montanha de processos e notas oficiais. Minha própria carne e sangue estão agindo como carrascos, e eu não consigo entender como o mundo permite que médicos que juraram não causar dano estejam destruindo sistematicamente a vida da mulher que os gerou. Comentários da atualização 3. Usuário anônimo diz: você tentou destruir a carreira deles com um vídeo e agora reclama que eles estão se defendendo legalmente? Sua falta de noção é tão grande quanto seu ego. Eles estão apenas protegendo o que construíram com esforço. Resposta da OP. Eles não construíram nada sozinhos, a base de tudo foi o DNA que eu forneci e a liberdade que dei a eles ao sair de cena. Defender-se de uma mãe necessitada é um ato de covardia absoluta. Usuário anônimo 2 diz: oferecer ajuda psicológica foi o ato mais gentil que eles poderiam fazer, considerando que você claramente precisa. Aceite o tratamento e pare de passar vergonha na internet tentando extorquir seus próprios filhos. Resposta da OP. Ajuda psicológica é o código deles para queremos te dopar e te calar? Eu não preciso de médicos da mente, eu preciso do dinheiro que me é devido por direito natural. Atualização 4. Já se passaram 6 meses desde que o mundo digital se voltou contra mim e hoje escrevo estas palavras de um abrigo para mulheres. O único lugar que me restou depois que o processo de difamação devorou o que restava da minha dignidade. Meus filhos finalmente conseguiram o que queriam. O meu silêncio e a minha completa exclusão da sociedade que eles tanto prezam. O processo correu à revelia, já que eu não tinha como pagar um advogado à altura dos tubarões que eles contrataram, e agora carrego o título de difamadora, além de todos os outros que já me impuseram. Eles não me enviaram um centavo, nem mesmo para as despesas básicas, provando que a ciência que estudaram secou completamente qualquer vestígio de humanidade em seus corações. O Eduardo, a Clara e o Tiago continuam suas vidas brilhantes, salvando o mundo um paciente de cada vez, enquanto a mãe deles dorme em um beliche com estranhas e come comida de caridade. Mantenho-me firme em minha convicção de que não fiz nada de errado, pois a honestidade nunca deveria ser motivo de punição. Se eu pudesse voltar no tempo, faria exatamente a mesma coisa, pois viver uma mentira ao lado do Marcos teria me matado muito antes dessas dívidas. O erro não foi meu ao partir, mas sim deles ao permitirem que o rancor do pai moldasse suas almas de forma tão distorcida e ingrata. Eu fui uma visionária que escolheu a verdade, e se o preço da verdade é a miséria e o desprezo dos filhos,
Então sou uma mártir da autenticidade feminina em um mundo patriarcal. Eles pensam que venceram porque têm o dinheiro e o prestígio, mas eu tenho algo que eles nunca terão: a paz de quem nunca fingiu ser quem não era para agradar ninguém. Passo meus dias observando as outras mulheres aqui e vejo como elas se arrependem de coisas pequenas, enquanto eu me orgulho da minha grandiosidade, mesmo em meio aos trapos. Meus filhos médicos podem ter curado milhares de pessoas, mas falharam miseravelmente no único diagnóstico que realmente importava: o sofrimento da própria mãe. Vou continuar enviando minhas cartas, mesmo que elas voltem queimadas ou rasgadas, porque a persistência é a única forma de manter viva a chama da minha razão. Um dia, talvez quando eu já não estiver mais aqui para incomodá-los, eles olharão para suas contas bancárias repletas e sentirão o vazio do que realmente perderam. Até lá, sigo sendo a única pessoa honesta nesta história de traições e frieza, uma rainha sem trono que se recusa a pedir perdão por ter tido a coragem de viver.